Imagine um laboratório secreto escondido dentro de um silo de mísseis abandonado. Centenas de litros de LSD puro sendo produzidos, suficiente para inundar o mundo inteiro. À frente dessa operação não estava um cartel mexicano, nem uma gangue armada. Estava um cientista de Harvard, um homem refinado, calmo, de classe. Se Walter White tivesse trocado a metanfetamina pela psicodelia, seu nome seria William Leonard Pickard. Meu nome é Danilo e hoje você irá conhecer o maior fabricante de LSD de todos os tempos. Um homem que acreditava estar mudando o mundo com psicodélicos, mas que acabou caindo em uma emboscada por causa de seu parceiro. Pickard nasceu em 1945 e construiu uma carreira impecável. Desde jovem, mostrava inteligência fora do comum. Apaixonado por química e filosofia, foi estudar em Harvard, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Mas como Walter White, que escondia sua ambição atrás do professor de química, Pickard escondia um lado obscuro. Por trás da imagem de intelectual respeitado, havia um homem obcecado pelo potencial transformador do LSD e que usou a ciência para fabricar algo que poderia transformar consciências e destruir vidas. Na década de 1960, Pickard começou a trabalhar com um grupo de traficantes de LSD, conhecidos como Clear Light System. Nos anos 1980 e 1990, o mundo das drogas vivia sob o domínio da cocaína e da heroína, mas Pickard escolheu outro rumo. Ele enxergou no LSD um poder quase místico, capaz de expandir horizontes da mente humana. E foi assim que, em segredo, começou a montar laboratórios de altíssimo nível, escondidos em lugares improváveis. Sua produção não era pequena. O DEA acreditava que ele chegava a fabricar doses suficientes para abastecer o planeta inteiro, colocando no mercado centenas de milhões de micropontos coloridos de LSD. Alguns agentes chegaram a afirmar que após sua prisão houve uma queda de 95% de oferta do LSD no mundo. Para muitos, Pickard não era apenas um criminoso, era um visionário. O homem que controlava a chave de um universo inteiro de experiências psicodélicas. Se Walter White era o Heisenberg do cristal azul, Pickard era o professor alquimista das viagens psicodélicas. Mas, diferente da violência do tráfico de metanfetamina, seu império era silencioso, quase invisível. Não se sabe exatamente onde Pickard começou a produzir LSD. Sua primeira prisão por fabricação de LSD ocorreu em 28 de dezembro de 1988, na Califórnia, em Mountain View. O laboratório havia sido montado dentro de um trailer que permanecia dentro de um armazém. A produção do LSD era feita em equipamentos de última geração. Após sair da prisão, ele voltou a fabricar. Ele montava laboratórios em vários lugares diferentes e não passava mais de 2 anos no mesmo local para não chamar atenção. Pickard não trabalhava sozinho. Seu parceiro Clyde Epperson cuidava da parte logística. E no meio desse esquema surge um parceiro perigoso, Gordon Todd Skinner, um homem carismático, envolvido com o submundo das drogas, mas também com contatos perigosos. Era um informante infiltrado do DEA. Foi Skinner que conseguiu expor a localização do laboratório móvel de Pickard, que estava em um antigo silo de mísseis. Em novembro de 2000, Pickard e seu parceiro Clyde estavam em veículos separados transportando os equipamentos para um novo laboratório. O DEA preparou uma emboscada nesta estrada rural do Kansas. Pickard percebeu o cerco. Ao invés de se render, abandonou o veículo e correu para o campo, tentando desaparecer na noite. Agentes armados cercaram a região e o capturaram no outro dia. Naquele momento, terminava o império silencioso do químico mais prolífico da história do LSD. Em 2003, Pickard foi julgado. O DEA alegava que ele havia produzido mais de 1 bilhão de doses de LSD ao longo dos anos em que ele era o coração do comércio mundial de drogas. A sentença foi brutal. 2 prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional.
Pickard desapareceu atrás das grades, condenado a morrer no anonimato de uma cela. Mas ao contrário de Walter White, que buscava deixar dinheiro para a família, Pickard não parecia ter riquezas acumuladas. Essa foi uma das maiores curiosidades do caso. Durante a investigação, as autoridades esperavam encontrar cofres abarrotados de dólares, carros de luxo, mansões escondidas. Mas nada disso apareceu. Ao contrário de outros barões das drogas, Pickard vivia de forma simples, não ostentava, não acumulava propriedades luxuosas, não chamava atenção. Isso levou a duas interpretações. Ou ele nunca se importou com dinheiro, sendo movido apenas pela obsessão científica e espiritual, ou ele escondeu sua fortuna tão bem que jamais foi encontrada. Esse mistério até hoje o diferencia dos criminosos comuns, sendo um homem que controlava bilhões em drogas, mas não deixava rastros de riqueza. Na prisão, Pickard poderia ter desaparecido da história, mas ao invés disso, escreveu um livro. Com folhas e um lápis, levou 3 anos compondo e 1 ano editando as 656 páginas. Em 2015, publicou o livro A Rosa de Paracelso, sobre segredos e sacramentos. A obra misturava memórias, filosofia e reflexões sobre ciência, espiritualidade e drogas psicodélicas. Em 2020, durante a pandemia, o homem que um dia foi chamado de o maior cozinheiro de LSD da história foi libertado por motivos humanitários após passar 20 anos atrás das grades. Seu texto começou a circular em universidades, em podcasts e debates sobre a política de drogas. Para alguns, ele deixou de ser apenas um criminoso, tornou-se uma espécie de profeta moderno da psicodelia. Walter White era ficção, mas William Leonard Pickard foi real. Professor, cozinheiro, fugitivo, escritor. Para alguns, um criminoso. Para outros, um visionário que acreditava no poder de expandir a mente humana. A comparação com Walter White não é perfeita. Pickard nunca matou, nunca liderou cartéis violentos, mas assim como Walt, ele usou sua genialidade para trilhar caminhos ilegais e acabou colhendo as consequências. Fala galera, e esse foi mais um vídeo do canal Entre Mundos do Dan. Se você quer conhecer a história de 3 mulheres assassinas, clique no vídeo aqui ao lado que eu te conto lá. Até mais!